Olá, pimpolhos! Olha quem está aqui. Para quê? Para estudar matemática. E na aula de hoje estudaremos sobre representações de um número fracionário. Olha que nome legal! Número fracionário. E vocês sabem com quem? Comigo, professor Marvin Sondagli, o seu professor de matemática. Essa matéria mais docinha, docinha. Ei, pimpolho! E vocês sabiam que além dos números naturais, existem outros números? Quem sabia disso, levanta a mão. Pimpolhos, e usamos esses números toda hora e às vezes nem percebemos. Por exemplo, toda vez que cortarmos uma maçã pela metade, ou então quando dividimos uma barra de chocolate docinha, docinha com os nossos amigos, estamos utilizando esses números que chamamos de números fracionários. As frações, pimpolhos, são números utilizados para representar partes de um todo. Olha que legal. Por exemplo, temos uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate docinha, docinha, que delícia, hein? Ela tem um formato retangular, com 6 pedaços. Agora, veja só, dividimos essa barra igualmente entre 6 amigos. Cada quadradinho representa a sexta parte da barra de chocolate. Cada parte da barra de chocolate pode ser representada pela fração 1/6. Isso aí, 1 sobre 6. Vocês sabiam que cada algarismo dessa fração, dessa daí mesmo que vocês estão vendo, recebe um nome específico? Vocês sabiam disso, pimpolho? Pimpolhos. Eles têm, veja só, que legal. Esse daqui, o 1, essa parte de cima, isso, que está acima dessa linha. Ele aí é o numerador da fração. E esse número aqui, que está abaixo da linha, que nesse caso é o 6? Bom, esse número aí recebe o nome de denominador da fração. Isso! E o numerador indica quantas partes tomamos de um todo. Já o denominador, ele indica quantas partes o todo foi dividido. Que legal, hein? É bacana. Assim, observando a fração 1/6, temos que um quadradinho dentre 6 foi tomado, ou seja, foi comido, pimpolho. Nesse caso não fui eu, hein? A fração que representa 6 quadradinhos de 6 corresponde a 6/6, ou seja, 6 dividido por 6. Pois, como todas as partes do chocolate foram tomadas, foram comidas, isso mesmo. Podemos dizer que 6/6, ou seja, 6 dividido por 6, será o mesmo que 1 inteiro. Ou ainda posso falar uma unidade. Bacana, hein, pimpolho? Sabe por que 6/6 é o mesmo que 1 inteiro ou uma unidade? Vocês sabem por quê? Fala aí para mim. Vou explicar. Porque a fração está relacionada à ideia de divisão, isso mesmo, em que o seu traço representa uma divisão do numerador pelo denominador. Não entendeu o que aconteceu? Então calma, pimpolho, respira um pouco aí, pimpolho, enche o peito de ar, isso, porque eu vou explicar tudinho, tudinho e vai ficar mais docinho do que essa barra de chocolate. Bom, eu tenho aqui, no meu numerador, 6 e no meu denominador, 6 também. 6 dividido por 6 é igual a 1. Show de bola, né, pimpolho? Para sabermos se a fração representa um número natural, sabe o que nós fazemos? Bom, devemos dividir o seu numerador pelo seu denominador, isso mesmo. E se a divisão for exata, ou seja, o seu resto igual a 0, o resultado será o número natural representado pela fração. Isso, pimpolho! Partindo desse pensamento, temos outros exemplos de frações que representam o mesmo número natural. Querem ver? Bom, olha aqui, nós temos 1, que equivale a 3 dividido por 3, ou 7 dividido por 7, 25 dividido por 25, 100 dividido por 100 e assim por diante. Eu poderia trazer infinitos exemplos. E no caso do número natural, 2. Bom, é a mesma coisa que 6 dividido por 3, ou 40 dividido por 20, 100 dividido por 50, 1000 dividido por 500 e assim por diante, pimpolho. Mais um exemplo. Bom, e no caso do número natural, 20.
eu posso representar da seguinte maneira, ó, 40 dividido por 2, ou então 60 dividido por 3, 100 dividido por 5, 800 dividido por 40, e aí vai embora. Agora, Pimpolho, vamos aprender outro tipo de fração. Quem quer aprender, levanta a mão. Olha que legal. Então, ó, foco na telinha e olha aqui no carequinha, que tem muita diversão ainda. As frações com denominador 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais. Olha que nome legal! Frações decimais, uma vez que podem ser escritas como números decimais. O número decimal possui uma parte inteira, aquela parte antes da vírgula, Pimpolho, que corresponde às classes e ordens que já conhecemos. E uma parte decimal que vem agora depois da vírgula, isso mesmo, indicada pelo décimo, isso, ou centésimo, ou milésimo, Pimpolho, ou seja, um número que possui vírgula. Isso que é o número decimal, simples assim, é um número que possui vírgula, Pimpolho. Ah, vocês estão pedindo exemplo, não é? Então vamos lá, 1 dividido por 10 é 0, olha a vírgula aí, 0,1. 1 dividido por 100 é 0, olha a vírgula, 0,01. Legal, hein? E 1 dividido por 1000 é 0,001. Esses são os números decimais, Pimpolhos. Para representarmos uma fração decimal em um número decimal, devemos estar atentos. A quem? Ao seu denominador, pois ele indicará quantas casas decimais ficarão após a vírgula. Por exemplo, o denominador 10 vai ter uma casa decimal após a vírgula. Agora, Pimpolho, se o denominador for 100, ele vai ter 2 casas decimais depois da vírgula, Pimpolho. E, por exemplo, e se o denominador for 1000? Bom, aí nesse caso vai ter 3 casas decimais após a vírgula. E aí, Pimpolho, para as frações decimais maiores que 1 inteiro, seguiremos o mesmo raciocínio. Pronto, na fração 26 dividido por 10, o denominador 10 indica que na sua forma decimal haverá uma casa decimal após a vírgula. Dessa maneira, temos que 26 dividido por 10 é igual a 2,6. Legal, não é? E aí, ó, a fração 26 décimos é igual a 2 inteiros e 6 décimos. Pimpolho, vocês sabiam que podemos também representar um número decimal em fração decimal? Quem sabia disso, levanta a mão. Pimpolho, podemos sim, mas para isso faremos o processo inverso, isso mesmo, analisando quantas casas decimais há depois da vírgula. Veja só, Pimpolhos, a forma fracionária do número 1,445 terá denominador igual a 1000, pois esse número possui 3 casas decimais após a vírgula. Desse modo, consideramos o número decimal sem a vírgula para seu numerador, e o número 1000 será o nosso denominador. Isso mesmo, Pimpolho. Então fica assim, olha como fica chuchu, beleza. 1,445 igual, aí eu coloco aí, ó, 1445 dividido por 1000. Legal, né? Né, chuchu, beleza? Vocês querem outro exemplo? Veja só esse, 2,8. Eu coloco 28 dividido por 10, porque só tem uma casa decimal depois da vírgula. E olha esse aqui, ó, 6,12. O que é que eu coloco? Esqueço a vírgula e escrevo 612. E embaixo, no denominador, eu vejo aqui tem 2 casas decimais após a vírgula. Então eu divido por 100. É legal, hein, Pimpolho? É isso aí, Pimpolho. Essa grande diversão. Agora que nós aprendemos as diferentes representações de um número fracionário, chegou a hora mais docinha de todas. Vamos chamar a nossa amiga Questão Modelo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, vem Questão Modelo.
chegou a nossa amiga e ela falou o seguinte, ó. Olha ela falando aí. Qual a forma fracionária do número 0,3? E agora? Como é que a gente faz? A A já respondeu. Ela disse que é 1 dividido por 20, mas a B discordou, disse que é 1 dividido por 30. E a C falou que é 2 dividido por 10. E a letra D, atrasada. Ô letra D, fica esperta. Ela disse que é 3 dividido por 10. Vamos descobrir? Ó, para resolvermos essa questão, devemos lembrar que a quantidade de casas decimais de um número decimal determinará qual será o denominador de sua forma fracionária. Bom, aprendemos que quando um número decimal possui uma casa decimal após a vírgula, a sua fração terá o número 10 como denominador. Assim ficou fácil, porque 0,3 só tem uma casa decimal. Então eu coloco 3 dividido por 10. E a letra que estava falando exatamente isso era a letra D, Pimpolho. Marca a letra D para mim. Olá, estudante! Eu sou o professor Marlon de Matemática e, galerinha, hoje é dia de sexto tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre as frações e os seus significados. Bora lá? Na nossa última aula, vimos que uma fração é uma divisão entre partes iguais, sendo formada por um numerador e um denominador. Vocês lembram o que eles significam? É claro que sim, eu sei. Mas só para não ficar nenhuma dúvida, bora dar uma revisada. O numerador é o número que fica em cima do traço. Ele mostra quantas partes estamos considerando do inteiro. Já o denominador é o número que fica embaixo do traço. Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então vamos ver na prática como a fração funciona. Por exemplo, se dividirmos um bolo em 4 partes iguais e comermos um pedaço, podemos representar essa situação através da fração 1/4. O numerador 1 indica a parte que comemos e o denominador 4 indica que o bolo foi dividido em 4 partes. É tranquilinho, não é não? Mas calma que a nossa aula ainda não acabou, pois algumas expressões comuns do nosso cotidiano indicam frações e as divisões que elas representam. Ou seja, estamos indicando a quantidade de algo. Vamos conhecer algumas delas? Então olha só, a fração meio significa metade. A fração 1/3 significa também a terça parte. E a fração 1/4 também significa a quarta parte. E para sabermos as divisões que elas indicam, basta utilizarmos os passos para calcular as frações de uma quantidade que aprendemos na nossa última aula. Olha só esses exemplos aí, ó. A metade do número 162 é 81, pois 162 dividido por 2 é igual a 81. A terça parte do número 447 é 149, pois 447 dividido por 3 é igual a 149. A quarta parte do número 4.312 é 1.078, pois 4.312 dividido por 4 é igual a 1.078. Agora que já vimos tudo isso, que tal resolver uma super questão modelo? Mas para isso, vamos chamar o professor com a cabeleira mais bacana da matemática. Bora, carequinha! Sabe o que é mais bacana ainda? Sabe o quê? Vou falar para vocês. É a nossa amiga questão modelo. Ó, mas para ela chegar, você tem que dar um gritão aí, ó. Vamos lá? Vem, questão modelo! Pimpolho, vem comigo que essa questão é muito saborosa. Isso mesmo, ó. Uma pizza foi dividida em 4 partes iguais. Anota aí, ó. 4 partes iguais. Sabendo que Davi comeu 1/4 dessa pizza, anota também, 1/4. Qual das alternativas representa a quantidade de fatias que Davi comeu? Será que é a letra A? Ou será que é a letra B? Ou quem sabe ainda a letra C? Será que é a letra D? Vamos descobrir? Vamos lá, Pimpolhos! Para resolvermos essa questão,
vamos observar as informações presentes aonde? No enunciado. Mas vocês se adiantaram e já marcaram as partes mais importantes, não é verdade? Note que a pizza foi dividida em 4 partes iguais. Então faz o seguinte, traz a pizza para mim. Traz também aí que eu vou cortar. Ó, pronto. Aí, dividi em 4 fatias iguais. Dessas 4 fatias, Davi comeu apenas 1/4. Ou seja, precisamos encontrar 1/4 de 4. Assim temos 1/4 vezes 4. Ou seja, 4 dividido por 4. Por quê? Porque 1 vezes 4 é 4. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Isso mesmo. Portanto, Davi comeu apenas uma fatia da pizza. Isso quer dizer, sobrou mais para nós, pimpolhos. E a figura que representa essa quantidade é a letra B. Isso mesmo. É a nossa letra B, pimpolhos. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos nos divertir colocando em prática tudo que aprendemos até aqui. Isso mesmo. Porque a matemática também é uma diversão. Olá, querido estudante! Vamos para mais uma dica É Mais Show! E a dica de hoje é para você se lembrar de que o número racional pode ser escrito de diferentes formas, diferentes maneiras. Fração, número decimal ou porcentagem. Algumas frações com denominadores 10, 100 ou 1000 podem ser utilizadas para facilitar o seu valor na forma decimal ou como porcentagem. Além disso, saiba que as frações podem representar partes de um todo, uma divisão ou mostrar a fração de uma quantidade. Treine essas conversões para reconhecer os números em diferentes situações. Segue a dica e aplique nas suas atividades. E até a próxima dica! A Ana aprendeu em sua escola que podemos representar frações decimais por meio de números decimais. E você está certa, Ana, é possível mesmo. Então, ela ensinou a sua mãe como fazer a representação da fração 1.342 dividido por 1000 em número decimal. E aí, pimpolho, qual número decimal foi obtido? A A disse que é esse número aí, ó, 1,342. Mas a B disse que não, é 1,532. E a C discordou, disse que é 14,32. A letra D, atrasado. Ô, letra D, fica esperta. Ela diz o seguinte, que é 1423. E aí, pimpolho? A, B, C ou D? Pimpolho, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali comprar um relógio para a letra D, para ver se ela não se atrasa. E volto já para você me contar se é a letra A, B, C ou D. Botei, pimpolho, e comprei um relógio enorme para a letra D. Agora eu acho que ela não vai atrasar mais não, hein? Será que vai? Vai, pimpolho, e aí? Vamos descobrir se é a B, C ou atrasada a letra D? Bom, para resolvermos essa questão, devemos lembrar que aprendemos a representar uma fração em número decimal. Para isso, pimpolho, devemos analisar o seu denominador. Isso mesmo! Pois lembre-se que o denominador indica a quantidade de casas decimais após a vírgula. Ó, veja que o denominador da fração é o número 1000. Isso significa que após a vírgula haverá
3 casas decimais. Assim, Pimpolho, ficou docinho, docinho, porque 1.342 dividido por 1.000 é igual a 1,342. Que legal, hein? Portanto, o número decimal que Ana ensinou à sua mãe foi 1,342. Sendo assim, Pimpolho, qual a alternativa correta? Isso, letra A. Marca a letra A para mim. Pimpolhos, na turma da nossa amiga Isabel, há 36 alunos. Se 1/3 desses alunos são meninas, quantas meninas tem a turma de Isabel? Será que é a letra A? Mas pode ser a B ou ainda a C. E nós só temos ainda a letra D, Pimpolhos. Vamos fazer o seguinte, vocês vão aí descobrir qual dessas alternativas é a verdadeira e eu volto já para a gente conversar. Para resolvermos essa questão, devemos observar que o enunciado nos diz que a turma tem, ao todo, 36 alunos e que 1/3 desses alunos são meninas. Como na forma de fração 1/3 é representado por, isso mesmo, 1/3. Vamos calcular então 1/3 da quantidade de alunos da turma de Isabel. Vamos lá descobrir? Dessa forma, nós temos 1/3 de 36, isso mesmo. Logo, eu vou pegar 36 e dividir por 3. E aí vai dar igual a 12. Olha que bacana, não é divertido? Claro que é, Pimpolhos. Portanto, a turma de Isabel tem 12 meninas. E a nossa alternativa correta é a letra B. Marca ela para mim, Pimpolhos. Dá foco na telinha e olha aqui no carequinha que fez um penteado especial para essa questão, ó. Porque Samuel é um agricultor que tem uma plantação de laranjas e eu adoro laranja. Depois de uma temporada, ele recolheu de sua plantação 250 laranjas. Porém, 1/5 delas estão verdes. E aí, Pimpolhos? Quantas laranjas ainda estão verdes? Vamos ajudar? Vamos lá, porque pode ser a letra A, ou ainda a letra B, ou quem sabe a letra C ou D. Mas ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ali pegar algumas dessas laranjas que eu adoro e vocês vão resolver e me dizer qual é a alternativa correta. Opa! E aí, Pimpolhos? Tá tudo chuchu, beleza? Então vamos lá, ó. Porque para resolvermos essa questão,
devemos observar que o enunciado nos informa que Samuel colheu quantas laranjas mesmo? Dá um grito para mim. Isso, 250 laranjas em sua plantação e que 1/5 delas ainda estão verdes, Samuel. Por isso, vamos precisar calcular 1/5 de 250 para sabermos quantas laranjas ainda estão verdes. Vamos lá? Então, dessa forma, eu tenho 1/5 de 250, ou seja, 250 dividido por 5. Assim eu faço, 25 dividido por 5 dá 5. E esse zerinho, jogo ele para lá. Então, 250 dividido por 5 é igual a 50. Portanto, 50 laranjas ainda estão verdes, seu Samuel. E a nossa alternativa correta é a letra C. Marca ela para mim. E é isso que nós aprendemos, pimpolhos. Vou fazer o seguinte, vou ficar por aqui, mas aguardando vocês no nosso próximo encontro. Até lá, hein? Fui!